equação. Sim. O que seria, então, essa análise bibliométrica ou análise a partir do Bibliometrix? Ele é uma dissertação de mestrado que foi conduzida pelo professor do IFES Campus Vitória, Roquemar Baldan, e nós, pesquisadores, tivemos acesso a ela a partir do Profinit, porque o professor Sávio é um dos nossos maiores publicadores, né? Um dos cientistas mais renomados da rede IFES, e ele apresentou para a gente essa ferramenta que a gente começou a usar desde o ano passado, né? Bem, o Bibliometrix nada mais é do que um site que já tinha sido criado. E o que o professor Roquemar ele fez? Ele criou uma rotina no programa R, tá? Para facilitar a pesquisa. Então, por isso que eu mandei para vocês aqueles links dos executáveis. O R é o programa maior, é um software estatístico. Nós da engenharia usamos bastante esse software para N coisas. E aí, dentro do R, você tem o RStudio, que é onde você cria as linhas de programação ou cria os executáveis, tá? Então, o nosso executável, ele é dentro do RStudio. Só que para ele rodar, o RStudio rodar, você tem que ter o R instalado dentro da sua máquina, tá? Então, é o Bibliometrix, só que você tem que ter instalado os softwares R e RStudio. E RStudio. Sem esses dois, não vai rodar, tá? Nós temos no nosso laboratório aqui do campus Colatina, nós já temos o R instalado e o RStudio também no software, lá no laboratório de informática 11, tá? Então, se vocês quiserem vir em momentos extras para pesquisar, não está tendo acesso, vocês podem vir aqui, tá? Eu vou abrir aqui o link do RStudio, que é esse Bibliometria, RStudio Script, WAS Scopus, rápida execução, para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje, tá? Por que é WAS e Scopus? São as duas maiores e mais aceitas fontes de pesquisas bibliográficas do mundo, que é o Web of Science, WOS, e a Scopus, tá? As duas trabalham com pesquisas em inglês, então uma das coisas que a gente vai ter que trabalhar é essa parte de traduzir para o inglês. O inglês não é um inglês muito complexo, é um inglês simples. Pode-se usar as ferramentas do Google Tradutor, pode-se usar as ferramentas de internet para tradução, mas nós vamos ver que existe uma pequena diferença entre o que o Google Tradutor traz e os termos técnicos que normalmente se usa em inglês para fazer essas pesquisas. Então, assim, para a aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com as duas maiores fontes de pesquisa de periódicos, que é o Web of Science e Scopus. Professor, posso usar o Google Acadêmico? Pode. Esse Bibliometrix vai estar funcionando? Não. Ele só funciona com essas duas plataformas, tá? Se quiser fazer com outras plataformas, pode também, mas é um melhoramento desse programa que vocês vão estar utilizando, tá? Passei para vocês. Ele abriu no computador de vocês? O software? Não? Vocês baixaram o arquivo que eu passei para vocês? Eu passei no grupo de PI. É esse daqui, ó. A apresentação não é a apresentação do Hudson.
Esse aqui. É o exe. Aqui o Scopus. Se ele me ajudar, né? Mas é esse monte de coisa que tem que aparecer para mim também, só que não está aparecendo. Abriu? De vocês abriu? Espera aí, o meu está dando um... Acontece nas melhores famílias. Esse software, ele é patrocinado, digamos, fomentado pela Microsoft, pela IBM, pelas grandes empresas de tecnologia da informação. Então, é um software livre, onde a cada instante tem gente subindo, dispondo novos aplicativos, e talvez seja o software hoje mais utilizado para quem quer fazer análises qualitativas e quantitativas por meio de um software livre. Tem algumas alternativas, mas são pagas, tipo SPSS, quem já ouviu, Minitab, quem conhece, são softwares pagos para fazer basicamente a mesma coisa. Qual a diferença? Os softwares pagos são um pouco mais amigáveis. Aí tem os botões mais intuitivos. Aqui não, o Abraão vai mostrar. Para você começar a usar, você tem que compreender a lógica por detrás da relação entre as variáveis e escrever o script, que é esse arquivo que o Abraão está mostrando aqui. Isso daqui é um executável, tá, gente? Então, você pode dar um duplo clique nele que ele abre. Para facilitar, abra o programa R primeiro, depois dê um duplo clique nele, que ele vai utilizar o R para abrir essa janela. Então, eu vou tentar explicar a lógica que está aqui dentro, tá? Ele executa linha por linha. Quem é programador que estiver assistindo esse vídeo futuramente, a ideia é que eu possa trabalhar com outros pacotes, a não ser o Scopus e o Web of Science. E pode tornar isso mais amigável, porque do jeito que está aqui, você tem que ter um pouco de conhecimento de programação. Então, ele vai, primeiro, se você nunca fez isso daqui, quando você rodar, ele vai instalar um pacote que se chama Bibliometrics, vai abrir essa livraria que foi instalada, depois ele vai converter o arquivo que a gente vai salvar do Web of Science, vai abrir o arquivo do Scopus e depois ele vai começar a ver. Tem o mesmo arquivo nos dois? Vai eliminar um dos dois. Ele vai ver quais são as palavras-chave, quais são os títulos, quais são os autores. Ele já vai fazer essa compilação. Depois ele vai abrir uma tabela chamada arquivo CSV e vai criar uma tabela Bibliometrics dados. É isso que esse arquivo faz. Depois, ele abre uma biblioteca chamada BiblioShine, que é um outro programa na internet em que você visualiza os dados, tá? Então, é isso que o programa faz. Só que para o programa ler, você vai ter que criar a pasta bib dentro do seu C2 pontos, que eu vou ensinar vocês como é que faz, e dentro dessa pasta bib, você vai ter que salvar ou colocar as pesquisas que você fez no Web of Science e no Scopus. Então, a aula de hoje é como criar essa pasta bib, como criar esses arquivos savedrags.bib e scopus.bib. Beleza? Rodar e analisar os resultados. Alguma dúvida até agora? Tranquilo, né? Bem, a pasta bib, você vai lá no seu Windows Explorer, dentro de documentos, e vai criar uma pasta. Eu vou tirar essa pasta aqui para fazer junto com vocês, tá? Vou excluir essa pasta aqui.
Como que eu crio uma pasta, né? Vocês provavelmente já estão sabendo. Ou clica com o botão direito, aqui, nova pasta. Não, é em documentos. Aí você clica em BIB. Ok? BIB. Aí ele vai criar essa pasta para você. Aí fica a pastinha BIB aqui, tá? Em C2 pontos, você vem este computador e cria a pasta BIB também. Vou renomear aqui, ó. Excluir nova pasta. E coloco o BIB aqui também. Pessoal, por que BIB? Porque no meu código eu preciso ter esse BIB criado para os alunos de informática. Eu posso estar falando uma bobagem. Então, automatize isso para mim. Para ser um software que já vai criar a pasta BIB, já vai fazer tudo direitinho, tá? Então, entendam o procedimento para depois facilitar para nós. Aqui é o Abraão do passado falando com vocês no futuro. Ok? Bem, criei a pasta BIB, é a primeira coisa. Agora nós vamos fazer o que um aluno de mestrado deve fazer. Nós vamos abrir o periódicos CAPES. Todo aluno de pós-graduação do Brasil precisa acessar o periódico CAPES. Ele é pago pelo governo federal. Teve um tempo não muito pretérito em que o site teve poucos acessos e, por motivos de poucos acessos, estavam querendo cancelar o periódico CAPES. Então, todo aluno de pós-graduação brasileira precisa acessar, porque o periódico CAPES ele é uma liberação para os alunos de pós-graduação brasileira acessarem a todas as plataformas de pesquisas do mundo de forma gratuita, tá? Então, a gente vai fazer o acesso CAF. O acesso CAF é um acesso de alunos dentro de instituições federais de ensino brasileiro, tá? Então, o acesso CAF meu aqui é pelo IFES, vocês também, provavelmente, né? Vocês, alunos do IFES, eu já tenho meu usuário e senha aqui já cadastrado. Aí, ele já entra no meu... na minha plataforma com o meu acesso, tá? Aí, dentro do periódicos CAPES, você vai procurar tanto Web of Science como Scopus, tá? Então, primeiro eu vou no Web of Science, que é a primeira plataforma. Pela experiência que a gente está tendo, tá? O Web of Science, ele traz menos artigos do que o Scopus. O Web of Science ele tem acesso a menos artigos do que o Scopus, mas a qualidade é muito semelhante, tá? Então, eu quero abrir o Web of Science, eu venho aqui em acervo, lista, lista de bases e coleções, né? Lista de bases e coleções. Acervo, lista de bases e coleções. Aí eu venho aqui no título e coloco Web of Science e mando pesquisar. Aí ele vai ter pesquisas aqui, ó. Base, o que é o Web of Science, né? E aqui embaixo a coleção principal, tá? Você pode acessar uma das duas. No nosso caso, a gente vai acessar a segunda aqui, tá? Só clicar aqui em acessar. Coleção principal. Tá muito rápido? Tá tranquilo? Tranquilo? Isso aqui é a página de busca do Web of Science, tá? Aqui você vai colocar o que a gente chama de
termos de busca, mas além do termos de busca, você vai fazer o seu primeiro filtro dentro das palavras-chave, tá? Dentro das palavras-chave. Você trouxe aquele artigo que você queria implementar, Hudson? Vamos usar o seu como exemplo. E a gente já faz e já mata já. Vou colocar empreendedorismo tecnológico. Pode? Tá. Aqui, como que a gente trabalha, tá? Cada campo desse daqui tem um significado. Então, esse all fields, você pode pesquisar por todos os campos, por tópico, por título, por autor, por título de publicação. A gente sempre gosta de colocar all fields, porque ele pesquisa tudo, tá? Ele pesquisa tudo. Mas, por exemplo, eu quero pesquisar um autor específico. Eu quero pesquisar o Tiago. Aí eu já venho aqui em autor e vejo todos os trabalhos que ele fez, tá? Aqui eu vou colocar o termo em inglês, tá? Qual o termo que você quer usar? Você vai colocar um em cada linha? Coloca em inglês, né? Fala. Não, fala em português. Eu quero que os meninos entendam. Fala em português. Empreendedorismo. Beleza? Só isso? E tecnológico. Então, eu pego o termo todo. Tecnológico. É esse aqui? Isso. Ctrl C. Coloco uma aspas. Ctrl V. Fecho aspas. Beleza? Esse é o primeiro. Eu quero ver o empreendedorismo tecnológico junto com outra coisa. Eu adiciono a linha. Você quer colocar? Coloca em português também. Colocar em português? Não precisa. Não. Não, só esse. Só esse. Se eu quiser colocar mais um, eu coloco add row. Beleza? Se eu quiser, não só quiser esse daqui, beleza. Aqui eu coloco qual é a faixa de tempo em que eu quero trabalhar, beleza? Você pode fazer esse filtro depois também. Você pode colocar os últimos 5 anos. Pessoal, por que todo lugar fala esse negócio de últimos 5 anos? Na ciência, nós trabalhamos sempre com publicações dos últimos 5 anos, porque as revistas, elas pedem que 70% da sua revisão bibliográfica seja dos últimos 5 anos, para você estar sempre no topo da pesquisa. Professor, mas o autor que eu gosto de pesquisar, o termo técnico que ele usou em 1978, como exemplo da hidrologia, né? Tem um autor que é de 78. Esses papas você pode colocar de datas anteriores, que são os 30% outro por cento, os 70% dos últimos 5 anos. Seriam os autores seminais de determinado tema ou determinado campo de conhecimento. Isso daí. Até agora tem dúvida? Tranquilo, não é? Gabriel, só para ilustrar, pessoal, dominem o passo a passo. Por quê? A gente está fazendo um exercício aqui, mas pode ser que a gente tenha que repetir essa pesquisa outras tantas vezes conforme os resultados que a gente vai obter, alternando os termos de pesquisa, aumentando ou diminuindo os prazos de publicações. Então, o ideal é que vocês dominem, de fato, o uso da ferramenta para que vocês tenham a possibilidade de utilizá-la inúmeras vezes. Aqui em baixo, mas acessar. Tem 2 arquivos executáveis, né? Aquele R4.4.2 e o R5.4. É obrigatório tipo. Mas o objetivo principal é no ser 2 pontos. Se não der, a gente vai no outro. Só que ele roda em cima do R original. Então, você precisa instalar os dois para que eles estejam atrelados. Mas um tem que ser primeiro do outro? Não tem uma ordem. E esse outro arquivo aí que ficou 050A, bibliometria, enfim. Um é o R e o outro é o R5. E outro é a linguagem. Não, sim, A mas linguagem esse vai abrir dentro ele do tem, que R5. ficar, ele tem que ficar sempre em documentos, na parte de documentos, não pode ser 2 pontos. Isso porque o Abraão amarrou no código
código aquela Ah, tá. raiz. Na hora que ele abriu ali, É. ficou. Tá. Mas o código tem que estar dentro da pasta. O Abraão, não, eu não sou tão bom assim, tá? É quem produziu o código, que foi o professor Roquemar. Vai trazer ele não? Hã? Vai trazer ele não? Acervo, lista de bases e coleções. Acervo, Não deixaram o professor falar. Cara, e Lista alguns de pacotes, bases. Eles exigem determinadas versões. Por que do você R. falou para trazer? Não Então, por entendi. exemplo, você está usando um pacote Eu mais falei que se antigo, trouxesse ia pode ter ser que o problema. R mais avançado não Você não seja sabe o que compatível aconteceu, com você aquele. sabe. Então, eventualmente, Tá gravando, buscar mesmo. aquela versão. Ah, Mas essa gravação Calma, não vai poder calma, sair. tá gravando, mulher. vou gravar o que as pessoas falaram comigo para não Tá. dizer nada. Relaxa. É, vai ter um corte nessa fala da Aretusa desse vídeo. Listas de base e coleções, aí aqui vai ser o Web of Science e Schools. Isso. Oi. Qual a diferença de conteúdo quando a gente efetiva o acesso com login e senha e quando a gente não efetiva, que a gente digita lá e aparece? Cara, eu tentei fazer isso sem o acesso CAF. Tem algumas plataformas que elas são pagas. Então, você vai e pesquisa o artigo. Na hora que você manda fazer o download, ele te cobra $30 por artigo. Só o acesso depois da pesquisa que pode ser É. feita, mas a pesquisa interessa. Pode ser feita. Só que você não consegue baixar. Tem algumas plataformas, por exemplo, é o CVE, que é uma das maiores plataformas de artigos de qualidade do mundo. Quando você clica lá, ele pede para você pagar. Eu já fiz pelo normal, aí na hora de abrir tinha que fazer login para conseguir. Aí, o Periódicos CAPES, ele paga ao CVE. Então, a gente tem acesso de graça, entendeu? Eu vou falar só o que está dentro do escopo, porque senão vai que, né? Existem formas de você fazer fora do escopo, mas aí... Esse vídeo não vai mais É. ser publicado. Mas não faz parte dessa aula, não é? Pergunto ele mais tarde. Então, vamos lá. Ok, Web of Science. Fui lá, pesquisei no Web of Science, coloquei a minha palavra-chave. Tem que ser entre aspas, tá? Porque ele pega o termo inteiro, tá? Se não for entre aspas, pode dar problema. Eu fiz, não deu, mas como eu fui orientado assim, eu estou continuando. Então, aqui eu mando procurar. Quando eu mando procurar, ele vai te dar, dos últimos 5 anos, quais são os trabalhos publicados que tenham esse termo. Empreendedorismo tecnológico em inglês, tá? E vai te falar, ó, esse aqui tem 6 citações, tá? Tem 79 referências, esse aqui já foi citado 17 vezes, tem 89 referências, então ele vai te dar os artigos, os melhores artigos do mundo, tá? Eu quero refinar só de 2024, eu quero refinar só por artigo, aí eu posso fazer, eu quero refinar só por autores, eu posso fazer esses refinamentos antes de gerar o arquivo final para ser lido pelo Bibliometrix, tá? Como é uma aula apenas só de intuito pedagógico, eu quero que vocês façam passo a passo, né? Uma vez que vocês fizeram todos esses filtros, vocês vão exportar essa base de dados, tá? Vai exportar essa base de dados. A base de dados que o nosso software lê é o BibTeX. Então, para o Web of Science é o BibTeX. Então, eu quero exportar o quê? Todos os artigos da página ou só o artigo 1 até o que eu quero, né? O que eu quero que tenha? Eu quero que tenha tudo. Tudo que tenha no artigo e todas as referências, tá? Tudo. Quero que tenha tudo. E aí, quando eu seleciono BibTeX, todos os artigos e tudo que tem dentro dos artigos, eu mando exportar. Beleza? Alguma dúvida? Não. Aí eu mando exportar.
Aí, às vezes, demora um pouco. Tá vendo que cria um arquivo chamado savedrags.bib? Aonde que vai parar esse arquivo? Em downloads. Beleza? Aí eu vou ter que pegar esse arquivo aqui, ó. Ctrl C. Vou lá no C dois pontos dentro da pasta bib. Ctrl V. Então eu estou falando assim, ó, salvei a minha pesquisa do Web of Science dentro da pasta bib. Beleza? Não tem dúvidas, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Web of Science, eu coloco as palavras-chave. As palavras-chave. Essas palavras-chave têm que ser em inglês. Tem que ser entre parênteses. Entre parênteses. E eu posso colocar o período dos dados. Beleza? Fazer para pesquisar naquela relação. Não, entre aspas, né? Não é parênteses, não, perdão. Aspas. Aí, dentro do Web of Science, eu mando pesquisar. Aí, essa pesquisa eu posso refinar. E aí, eu mando exportar BibTeX. E nessa exportação BibTeX, full records e mais o quê? BibTeX, full record em cited referências. E cited referências. Show? Aí vai criar um arquivo. Salvar arquivo. Esse arquivo vai ser o save. Save o quê? SaveDrex? SaveDrex. Copiar e colar na pasta bib. Não é bib, não. Beleza. C dois pontos. SaveDrex vai parar lá na pasta downloads. Estou fazendo um negócio bem esmiuçado, porque vai que, né? Dá algum problema futuramente. Vocês vão fazer isso aqui, gente, várias vezes durante a pesquisa de vocês. Tá? Vocês vão ver depois. Aí o Web of Science foi. Agora eu vou no Scopus. Vou no Scopus. Deixa isso aqui aberto, não tem problema. Vou lá, lista de base de coleções, ao invés de Web of Science, eu vou colocar Scopus. Então, eu volto lá no periódicos, né? Lista de base, Scopus. Aí mando pesquisar. Isso aqui já está feito, né? Palavras, acesso, lista de base, Aí o Scopus é muito parecido com Scopus Elsevier acessar. É muito parecido com o Web of Science. Só que vocês vão ver que vai ter muito mais artigos para a mesma palavra-chave, tá? Então, coloco aqui all fields também. Coloco o meu termo em inglês, mesma coisa, entre aspas. Coloco a data 24, 23, 22, 21, 20, 2020 até agora, e mando procurar. Isso? Estou falando alguma bobagem? Não, né? O termo, todos os campos,
dos últimos 5 anos. É isso mesmo, né? Tá. Vou fazer o mesmo padrão. Lá foi 67 documentos. Aqui já tem 1.474. Então, está o mesmo padrão que normalmente a gente faz, né? Normalmente é assim, né, Dani? Quando a gente está fazendo. E aí, cara, a Elsevier, que é a base de dados da Scopus, todos na minha área de hidrologia e de recursos hídricos, são as melhores revistas internacionais, tá? Então, assim, eu não quero pesquisar na Web of Science, pesquisa na Scopus, que aqui você vai ter um excelente resultado, tá? Cada campo do conhecimento tem uma base mais afim, tá? Nós aqui no Brasil temos muita dificuldade ainda de publicar na Elsevier. A gente quer, pelo Profinit, quebrar essa barreira, porque com essas fontes de pesquisa a gente consegue fazer trabalhos cada vez melhores, tá? Então, vamos lá. Seleciono tudo e mando exportar. Não conseguiu? Agora eu acho que já saiu. Aqui, né? Exportar e refinar. Aonde? Para baixar esse arquivo. Esse é de qual? Do Web of Science? Do Web of Science. Não, aqui, ó. Exportar. Ah, tá. Bibitex. Show. Foi? Uhum. Então, aqui é exportar a mesma coisa, Bibitex outra vez, ó. Só que a forma é um pouquinho diferente, ó. O que a gente faz? Seleciona todas as informações, quer tudo, tá? Dos 1.414 documentos. Problema. Eu só posso exportar no máximo 10.000 artigos. Por vez. Por vez, tá? Então, assim... Já pegaram alguma que seja vocês? Não. Na verdade, um dos exercícios que vocês vão ter que praticar é alternar os termos de busca para conseguir selecionar um número viável de artigos. Porque quem vai conseguir trabalhar com 10.000 artigos? Então, possivelmente, talvez a gente tivesse que refinar os termos de busca para ter um quantitativo relativamente viável de análise, né? No caso da Dani, vou usar o exemplo da Dani como nossa orientada, ela quer trabalhar com comunicação interna dentro dos NICs. Não tem trabalho científico disso no mundo, a gente chegou nessa conclusão. E aí ela vai ter que pesquisar comunicação, vai ter que pesquisar estratégia, ambiente de inovação, e vai ter que ir refinando para montar um conceito. Então, mas ela vai fazendo essa exportação para cada termo, ela analisa. Não. Aí eu venho aqui, ó, e adiciono mais um campo e vou colocando. Cada campo que eu adiciono vai refinando a pesquisa. Por exemplo, ó, end. Vou colocar all fields aqui, ó. Eu vou colocar instituições de pesquisa. Instituições de pesquisa. Coloco entre aspas e mando procurar. Provavelmente vai dar um número menor de trabalhos, ó. De 1.400 e pouco veio para 32. Entendeu? Então, esse refinamento é que vai te dar um direcionamento melhor. Ficou claro? E esses termos aqui que o Abraão está escolhendo são o que a gente chama de booleanos, que a gente pode utilizar deles justamente para restringir ou abranger determinadas pesquisas. Eu preciso de 10.000, eu queria ter uma noção de como a questão do comércio digital foi evoluindo. Então, como é que coloquei comércio eletrônico, comércio digital, eu dei umas 3 nomenclaturas próximas e deu uma análise. Mas aí fica inviável, né, para você. Não, mas eu queria uma análise temporal de como que as pessoas estavam escrevendo sobre o tema. Ano, né? Cronologias. Exatamente.
Agora deixa eu voltar aqui. A questão do crescimento das escritas, do interesse, no caso. Aí eu venho aqui, ó, exportar, só para levar, para voltar, né? Bibtex, seleciono tudo e mando exportar. Atrás da televisão tem um botãozinho aqui, exportar, tá? Aí, mando exportar. Ele vai exportar 1.474 trabalhos, demora um pouquinho, tá? Para exportar, mas vocês vão ver que na hora da análise do Bibliometrix vai ficar bem legal, tá? E esse sistema que o Gabriel está mostrando vai ajudar na análise dos artigos. Mas vamos relembrar algo que eu acredito que o Giovanni falou com vocês. O Giovanni, provavelmente, ele promoveu uma ferramenta de catalogação de artigos. Vocês se lembram qual é o nome daquela? Zotero. Mas, além do Zotero, tem o Mendeley, tem o EndNote. São softwares para você organizar os seus artigos. E cada um deles pode exigir uma exportação de dados diferentes. O Abraão está exportando num formato para essa finalidade de análise. Mas vamos supor, um desses softwares poderia exigir outros tipos de exportação. E aí você exportaria e depois abriria dentro do software para fazer a organização dos arquivos. Show. Então, ele criou um arquivo lá no Downloads chamado scopus.bib. Aí eu venho aqui, Ctrl+C, copio, vou lá no C, dois pontos, dentro de bib, Ctrl+V. Beleza? Então, tudo que eu fiz até agora foi para abastecer a base de dados daquele programa do RStudio. Agora é que eu vou rodar o RStudio. Beleza? Achei que ficou ruim, deu muito artigo. Você refaz isso aí, abastece de novo e vai rodar o RStudio outra vez. Tá? Então, esse trabalho, por isso que eu quero que no futuro, vocês me ouvindo aqui no passado, vocês simplifiquem essa ferramenta para os meus alunos, para eles só colocarem as bases de dados e já pesquisar em tudo automático e eles fazerem essa análise com maior rapidez, não é? Então, vamos lá. Agora eu vou no nosso bendito do RStudio, beleza? Já coloquei o Save Drex, já coloquei o Scopus dentro da pasta bib. Era o que eu precisava. Ok? Agora eu vou mandar rodar o programa. Tá? Como que eu mando rodar? Aqui em cima tem uma setinha Run. Tá? Você vai e aperta Run. Quando ele aperta Run, aparece aqui uma bolinha Stop, quer dizer que o programa está rodando, tá? Ele está criando a minha biblioteca do Bibliometrix. Eu só posso dar o run de novo quando a cursor que estava aqui vier para baixo. Beleza? Quer dizer que ele rodou a primeira linha de programação. Para quem nunca fez programação, nunca rodou um programa, é assim que acontece por trás... Como é que é? Não é backstage, não, que os caras falam. É back-end e front-end. Front-end é o que a gente enxerga na tela. Back-end é isso que acontece, o que acontece por trás. Foi para outra linha, mando rodar de novo. Aí ele vai carregar na memória do programa a livraria. Beleza, rodou, pulou para a linha de baixo. Agora eu vou ler o Web of Science. Mando rodar de novo. Aí lá no canto direito superior já fala, ó, foram observadas 56 variáveis. Ok? Do Web of Science. Aqui os comandos que o Abraão tem. Aqui é o prompt comando. É aqui que você está vendo se está rodando ou não. Ele pode até exibir uma mensagem de erro aqui, eventualmente, precisando de algum ajuste. E ali são as variáveis que ele já foi criando. Ó. Ele rodou a primeira linha do A, já criou uma variável que tem 50 observações. Ok. Então, agora eu vou rodar de novo, vai para a base de dados do Scopus. Que é maior, então vai demorar um pouquinho mais. Deve, né? Demorar um pouquinho mais.
Qual arquivo? O Do BIB? esse, o 050. Já está aberto. Esse eu vou executar. Como eu coloquei para ir no run, ele me pediu para ver. Eu fechei a de novo. Beleza, ele analisou 1.459 observações e voltou e 34 variáveis. Então, aqui ele já tem o A e o B. Agora ele vai fazer uma análise comparando os dois. Aí eu mando rodar aqui. Ó. Aí ele viu que tem 1.470 observações diferentes entre eles. Tinha uma sobreposição de 39 artigos entre as duas bases. Ou seja, aparentemente o Scopus era suficiente sem necessariamente o Web of Science para esse campo de conhecimento. Eu estou dando erro de função de converter. Provavelmente porque sua pasta BIB já devia estar cheia. Até não pego, mas... Aqui, ó. Você instalou os dois, ou Aretusa, o R e o R? É porque eu já tinha, na verdade, também. Qual dos? É esse e esse? Mas, Aretusa, você tem que verificar, porque às vezes o pacote, no caso ali do Geometrix, ele pode estar atrelado a uma versão específica do R. Eu até baixei tudo de novo e instalei. Mas a pasta já tinha o documento. Agora vamos ver se vai. Aí agora eu vou mandando rodar, que ele vai criar uma tabela resumo com todos os artigos e uma tabela resumo para os dados, tá? E aí ele já cria para ser lido pelo Bibliometrix. Aí eu só vou dando run todas as vezes aqui. Ele vai criando os dados. No final ele vai criar uma tabela resumo, que eu acho muito legal, tá? E abre o Bibliometrix automaticamente, tá? Ele já vai abrir automaticamente o Bibliometrix. No meu caso, eu já coloquei para abrir direto no como é que chama esse Google? Google Chrome.